Aleluia. Somente meu, todo trabalho. Glória. E teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. Aleluia. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer da minha alegria de estar aqui neste lugar mais uma vez para a glória de Deus. Temendo e tremendo. Mas estou aqui grata ao Senhor Jesus. Quando foi terça-feira, o meu pastor ligava para mim e dizia assim: irmã Lawana, eu queria que a irmã fosse trazer uma palavra lá em São José de Espinharas. Eu fui convidado, mas não vou poder ir. Mas eu disse para o pastor Eduardo que mandaria uma irmã. E Deus me disse que a senhora, eu disse: não, pastor, o senhor não tem certeza? Ele disse: eu tenho certeza que Deus falou comigo. Eu ainda pensei em dar uma desculpa, mas na mesma hora o Espírito Santo disse a mim: tu te lembras naquele tempo que tu querias estar na minha casa e não podia? Hoje, agora tu tens tempo, então você vai. Você vai, eu disse: sim, Senhor, temendo e tremendo, mas estarei lá para a glória de Deus. Ele disse: tem mais uma missão, eu quero que você leve uma comitiva para lá. E Deus vai dizer a você quem é que vai, você também. Eu disse: sempre que responsabilidade. Mas eu louvo a Deus pela vida das minhas irmãs que aceitaram este convite, do irmão Fagner. Porque Deus, Ele é Deus de coisas grandes. E Ele me surpreendeu, a final de ano. A maioria do pessoal estão viajando, né? Mas Deus escolheu nós para estarmos aqui nesta tarde. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, da irmã dirigente do ciclo de oração, que me confiou esta oportunidade. Eu peço que os irmãos não criem muita expectativa ao meu respeito, pois eu não tenho o hábito de pregar sempre, mas estou aqui para falar o que Deus colocou no meu coração. Amém? E se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, apenas 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 10. Aleluia. Que diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja minha mão comigo, seja a tua mão comigo, e faze que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu tudo que ele tinha pedido. Amém? Amém. Nós estamos em um texto muito curto, com poucas referências bíblicas e históricas que relatam sobre a história deste homem chamado Jabes. A partir dessas pequenas entrelinhas e deste texto tão curto, eu sei que Deus tem algo forte e profundo para falar ao nosso coração. Pois é a partir desse simples texto, em um lugar improvável, talvez de forma improvável, que Deus escolheu este momento para relatar a história de um homem que moveu o coração de Deus com a sua oração curta e simples, porém sincera diante do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui no capítulo 4, como nós sabemos, o livro de 1 Crônicas, ele rastreia a genealogia do povo eleito de Deus, desde Adão até o cativeiro. E no meio desta genealogia está a tribo de Judá, que era filho de Jacó, de onde posteriormente surgiria o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E no meio de toda essa linhagem, hoje nós iremos falar de alguém chamado Jabes. Um homem que só foi relatado na Bíblia apenas neste texto. Há um Jabes, uma cidade chamada Jabes, no capítulo 2 deste livro, mas não se refere a este homem. Este homem foi citado somente aqui. Aleluia! Aleluias! E Deus é
Deus de coisas exclusivas. E no meio de toda essa genealogia cansativa de ler, Deus resolve abrir um parênteses assim, diz: espera aí, vamos parar esse cansaço e vamos falar de alguém que deixou a sua história marcada. Aleluia. Aleluias. E de forma surpreendente essa história é interrompida para falarmos sobre Jabes. E quem era Jabes, meus irmãos? Jabes era um homem que carregava um grande peso no seu nome. Nós sabemos que o nome Jabes significa dor, tristeza, angústia. E antigamente, na sociedade hebreia, quando as hebreias ficavam grávidas, elas sempre clamavam a Deus pelo nome dos seus filhos. E quando assim o Espírito Santo não revelava o nome dos seus filhos, elas associavam o nome da criança a alguma dor, a alguma decepção que ocorria durante a gravidez ou antes dela, ou até mesmo na hora do parto. E assim foi no caso de Jabes. A palavra do Senhor aqui diz que a mãe de Jabes colocou o nome de Jabes devido à dor que ela sofreu durante o seu parto. E a palavra do Senhor diz que aquele menino nasce carregando consigo um grande peso, pois no seu nome tinha dor. Aleluia. Mas Jabes era diferente. Ele vinha da genealogia que alcançaria o nosso Jesus. Então, por mais que Jabes havia nascido com o nome de dor, ele não carregaria aquela dor, pois quem tem a linhagem de Cristo é diferente. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que nasce Jabes carregando consigo a dor. E quando eu li essa passagem, e eu sempre gosto de sentar minha filha mais velha quando eu estou lendo a Bíblia, e eu dizia assim, ela diz: mamãe, eu sou a protagonista, né? E quando a senhora vai falar a palavra, eu digo: é sim, até agora você é. E eu dizia assim: olha, Lídia, vê só como Deus é tremendo e poderoso. A palavra do Senhor aqui diz que Jabes nasceu com o nome de dor. Imagina as dificuldades que carregava Jabes. Imagine quando alguém chegava e dizia: esse aí que tem o nome de dor, aleluia, que perspectiva de futuro terá este homem? Que perspectiva de futuro terá esse jovem? E até mesmo essa criança, talvez ele era caçoado, ele era zoado. Hoje um nome muito popular, Jabes, talvez sofresse bullying por o seu nome trazer dor. Mas Jabes era alguém que conhecia o Deus de Israel. Aleluia. E Jabes não se ateve ao seu contexto de nascimento, mas ele creu que havia um Deus que poderia mudar o seu nome de dor. Aleluia. E naquele momento, Jabes resolve ressignificar a sua história. Aleluia. Aquele jovem que de antes era conhecido, imagina só quando alguém dizia assim: Jabes, ele ouvia soar no seu ouvido dor. Ô Jabes, vem cá. E ele escutava dor. Quão terrível era a vida de Jabes. Ele poderia ter despertado nele o sentimento de revolta, de ingratidão. Ele poderia ter dito: Deus fez isso comigo, por quê? Mas não. Jabes resolveu se entregar ao Deus que poderia mudar a sua história. Jabes resolveu rasgar aquela página. Oh, aleluia! Pois Deus é Deus que extingue maldições. Aleluia! Eu não sei o que falar ao teu respeito, mas eu quero te dizer nesta tarde que Deus hoje quebra maldições hereditárias. Tu não serás conhecido mais pela dor que carregas. Tu não serás conhecido pelos teus traumas antigos. Aleluia! Nem tampouco pelas aflições dos teus parentes, pois o Deus de Jabes é o teu Deus. E hoje ele escreve uma nova história ao teu e ao teu respeito. Aleluia, glória a Jesus. E diante de todo este contexto, aleluia, Jabes resolve orar a Deus. Nós estamos no ciclo de oração, o último ciclo de oração do ano de 2025. Aleluia. E Deus não reúne o seu povo em vão. Eu quero dizer para você nesta tarde: persevere em oração. Aleluia. Seja conhecido do Deus de Jabes.
para você que não foi por acaso. E no versículo 9, vamos ler novamente. É escrito assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Glória a Deus. Nós podemos perceber que quando uma história há de ser contada para nós, ela tem o começo, o meio e o fim. Mas não foi assim na história de Jabes. A Bíblia relata primeiramente o fim da história de Jabes, para depois relatar o seu nascimento. Aleluia! Isso nos faz lembrar e nos faz nos firmarmos mais na palavra do Senhor, que diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, a parte A: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Aleluias! Deus faz com que o escritor do livro de Crônicas pare e comece a escrever pelo final da história de Jabes. Porque Deus é Deus de histórias concluídas. Ele sabe como começar a escrever a minha e a tua história. Ele sabe se começa pelo meio, se começa pelo início, se começa pelo fim. Pois foi Ele o autor da nossa vida. Aleluia! E a palavra do Senhor diz, já foi falado aqui nesta tarde, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluias! E o versículo diz assim: porque começa a explicar porque Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel. Aleluia! E eu venho aqui com muito tremor, como eu falei, com muito nervosismo, mas algo brada dentro da minha alma nesta tarde. Aleluia! Talvez você negligencie o tamanho do valor da tua oração, mas eu quero te dizer: olha para trás, quantos benefícios Deus te fez. O que é essa situação, o que é essa adversidade? O Deus de Jabes, que resolveu honrar Jabes a partir de oração de Jabes, Ele estará aqui nesta tarde para te dizer: não desista de orar. Aleluia! O escritor aos Romanos disse que nós devemos perseverar em oração. Não desista de orar, pois o Deus de Jabes é o meu e o teu Deus, e a oração de um justo não cai no chão. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que Jabes fez uma oração declarada a Deus. Aleluia! Jabes fez 4 pedidos a Deus. E quando eu li esse texto, minha amiga Carla disse: você é muito corajosa de falar nesse texto. Não tem quase referência bíblica. O que é que você vai falar? Eu disse: eu não sei, Deus proverá. Porque eu estava lavando a minha louça e eu dizia: Deus, o que é que eu vou falar? O Espírito Santo bradava dentro de mim a oração de Jabes. Aleluia! Um homem tão desconhecido. Aleluia! Um homem simples, um homem triste, cheio de dor, mas que tinha conexão com o céu. E quantas das vezes nós somos os Jabes nesta terra, cheios de dores, de desavenças que afrontam a nossa alma, mas nós servimos a um Deus que reescreve a nossa história. E a palavra do Senhor diz que Jabes faz o seu primeiro pedido a Deus. Ele diz assim: ó Deus, me abençoes muito. Jabes pede a bênção de Deus sobre ele. E essa bênção não é qualquer bênção, é a bênção do Senhor, que lá em Provérbios diz: a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Se Jabes precisava ser livre de todas as dores, aleluia, a primeira coisa que ele pediu foi esta bênção estivesse sobre ele. E depois ele diz assim: amplie as minhas terras. Como eu falei no início, talvez Jabes não fosse bem aceito, talvez Jabes fosse desprezado desde o seu nascimento, talvez Jabes não tenha conseguido um bom emprego devido ao seu passado. Aleluia! Mas eu quero dizer para você nesta tarde: deixe o teu passado para trás. Nosso Deus é Deus de coisas novas. Isaías diz: eis que farei uma coisa nova, não podes ver tu? Aleluia! Deus é Deus de novidade na nossa vida. Muitas das vezes a
tarde, deixa o teu passado para lá, porque a partir da tua oração Deus começa a escrever tudo novo. Aleluia! Aleluia! E Jabes diz: amplie as minhas terras. Ele precisava da terra para o sustento, que era antigamente assim que eles eram sustentados. E talvez Jabes tivesse tanta coisa para pedir, mas ele fez um filtro muito bem feito. Que eu disse: Jesus, me dá a sabedoria de Jabes. Ele disse em 4 pedidos tudo que ele precisava. E depois que ele pediu ao Senhor para ampliar as suas terras, Jabes faz o seu terceiro pedido: seja a tua mão comigo. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz e nos mostra o quanto a mão do nosso Deus é poderosa. E nesse texto, nesse contexto, a mão do Senhor significava o seu cuidado, a sua proteção. Pois não teria sentido algum Jabes ter bênçãos, Jabes ter terras, se a mão de Deus não estivesse com ele. Se a presença de Deus não estivesse com ele. Se o poder de Deus não estivesse sobre ele. Pois esta mão é quem nos guia, nos direciona, nos protege, nos aleluia. E Jabes faz o seu último pedido. E esse pedido mexeu muito comigo, de uma forma tamanha. E quando a gente vai falar no púlpito sobre algo que Deus ministra ao nosso coração, essa palavra lava primeiro a nossa alma. Aleluia. Ela começa a nos curar, e a palavra do Senhor, ela tem poder para fazer isso. Aleluia. Como os irmãos sabem, aleluia, eu perdi meu esposo para o câncer faz 2 anos. E logo no início do tratamento dele, os médicos disseram que era uma doença hereditária, que as minhas 2 filhas poderiam ter. Mas quando Deus me dava esta palavra, oh, aleluia, eu dizia: Deus, eu não aceito esta maldição hereditária, pois tu és o Deus que quebraste a maldição na vida de Jabes, e tu és o meu. Aleluia, era coisa antiga, era da antiga, que Jabes carregava, era traumas antigos. Aleluia, mas aqui dentro desta igreja, dentro de mim, dentro de você, há um Deus que é psicólogo, ele é médico, ele é terapeuta, ele sabe nos tratar, ele nos honra. E Deus me mostrou que através da oração, Deus mudou o curso da vida de Jabes. E eu quero te dizer nesta tarde que a tua oração tem valor. Deus vai mudar a sentença. Deus vai mudar a história que escreveram para ti. Disseram que a história de Jabes seria de dor, mas Deus escreveu a história de vitória para Jabes, porque ele é Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Jabes, nesse curto texto, em apenas 2 versículos, aleluia, o menino prodígio das genealogias foi Jabes. Tinha muito crédito, ele fez parar a escritura para falar dele. Aleluia. Um homem comum, mas Deus costuma honrar pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Deus costuma usar pessoas comuns. Lembra-se de Rabi? Aleluia. Era uma improvável, era uma comum, mas Deus, ele ama honrar pessoas comuns, como você. E eu quero te dizer que através da tua oração, conta para ele, diz para ele que você não suporta mais,
Jabes expressa os 4 pedidos. Eu estou encerrando. Aleluia, glória. Aleluia! A Deus. E Deus escuta a oração de Jabes. Foram 5 pilares expressos neste único versículo. Jabes pede bênção. Jabes pede ampliação de terras. Aleluias. Jabes pede proteção. E Jabes pede livramento do mal. Que aquele mal fosse arrancado da vida dele. Aleluia. E Deus concede o desejo de Jabes. Aleluia. Orações que demoram um século, por modo de falar, para serem atendidas. Há orações que demoram 14 dias, como a irmã Jane expressou aqui. Há orações que são imediatas, resolvidas. Não sei quanto tempo demorou para ser respondida a oração de Jabes, mas a minha Bíblia diz, e a tua também diz, que Deus ouviu. Aleluia. E depois de tudo isso, irmã Laona, dela ter recebido tantas vitórias, dele ter recebido o novo de Deus, eu quero te dizer para encerrar, o nome dele ainda era